Paz do Senhor, amém, irmãos? Agora são 2h10 da manhã. Será que tem alguém acordado aí ainda? Estou aqui meditando na palavra que vou ministrar amanhã. E se tiver alguém acordado aí ainda e quiser meditar comigo aqui, seja bem-vindo aí nessa live. Amanhã, irmãos, eu vou estar ministrando em Jeremias capítulo 18. A Grazi está assistindo aí, Márcia Graziella. E aí, Grazi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Deus abençoe. Eu vou ministrar amanhã a respeito de Jeremias, capítulo de número 18, a qual esse texto vai falar acerca do vaso e o oleiro. E aí, Grazi, tudo bem? E esse texto ele é muito interessante. Por quê? Porque esse texto, no capítulo 18 de Jeremias, ele inicia dizendo assim: dispõe-te, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Esse texto é interessante. Tudo bem, Grazi? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem aí também? Esse texto ele é interessante, irmãos, porque Jeremias foi um dos últimos profetas levantados por Deus para profetizar para o reino de Judá acerca do cativeiro babilônico. Se o povo não mudasse as suas atitudes com Deus, Deus iria levantar os babilônicos para julgar ali o seu povo. E Jeremias foi um dos últimos profetas levantados por Deus. Jeremias, Deus mostra para Jeremias o que iria acontecer com o povo de Judá, com a nação de Judá, se eles não mudassem ali as suas atitudes com Deus. E Jeremias ele é tido como o profeta chorão, ou o profeta das lágrimas, porque ele chora ao ver o que iria acontecer ali com o povo de Deus. O templo seria destruído, Nabucodonosor iria invadir, levar cativos alguns, matar alguns. Então Jeremias ele vê tudo isso e ele chora, porque Deus mostra para ele o que iria acontecer por causa da atitude que o povo estava tendo com Deus, O povo estava na idolatria, o povo estava na promiscuidade, não sei falar a palavra direito, não saiu direito, mas o povo estava fazendo tudo que não agradava a Deus. Então Deus mostra para Jeremias. Interessante, queridos, que quando Deus ele vai trazer essa palavra para Jeremias, o texto começa dizendo assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que interessante, queridos. Jeremias ele era, bem dizer, o último profeta levantado por Deus. Era um homem de Deus, E quando Deus vai falar com Jeremias, Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu aprendo duas lições aqui. Primeiro, para se ouvir a voz de Deus, tem que ter disposição. O texto diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Tem muitas pessoas, Graziella,
que querem ouvir a voz de Deus, mas não têm disposição. Disposição de quê? Disposição de orar, disposição de jejuar, disposição de ir na casa de Deus, disposição de fazer um jejum. Elas querem ouvir a voz de Deus, mas não têm disposição. Observa que Jeremias era profeta, era homem de Deus, mas Deus diz para Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Em outras traduções vai dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, quando Deus vai falar com Jeremias, ele tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Esse é um grande problema das pessoas, de nós, né? Que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas a verdade é que nós não estamos dispostos a parar um pouquinho do nosso dia, meditar na palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia, estou meditando e eu gosto de fazer isso. Irmãos, eu fico vendo as pessoas hoje, né, nas igrejas, e quando dizem assim que vai ter um grande profeta na igreja tal, que revela o oculto escondido, que revela a identidade da pessoa, a igreja lota e as pessoas vão ali, né, esperando ser reveladas pelo homem ali, que é o raio-x de Deus. Beleza, mas só que isso, irmãos, isso não, sinceramente, isso não enche os meus olhos, porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos, né, os falsos profetas farão tão grandes prodígios, né, até maiores que alguns homens de Deus, né, que, se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Então, essas coisas não enchem meus olhos. Eu acho que eu nunca fui, nunca vou ir atrás de um profeta que é o raio-x de Deus, que revela o oculto escondido. Para mim, a maior revelação de Deus é a palavra de Deus. Toda vez que eu abro esta Bíblia, toda vez que eu medito nesta palavra, Deus me revela coisas maravilhosas, como está nos revelando aqui agora. O que Deus está nos revelando aqui na sua palavra, neste texto muito conhecido de Jeremias, capítulo 18? Deus está nos revelando que para se ouvir a palavra de Deus, para se ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter disposição. A pessoa não tem disposição, talvez, de tirar 10, 20, 30 minutinhos do seu dia e ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, em quem você confia mais? No raio-x de Deus, né? Aqueles pastores que dizem ser o raio-x de Deus, ou na própria palavra de Deus? Irmãos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso de uma resposta de Deus, eu encontro aqui na Bíblia. Então eu, sinceramente, né, não estou falando mal, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Basta você ter disposição de orar alguns minutinhos do seu dia, basta você ter disposição de abrir a palavra de Deus e ler ela alguns minutos, alguns capítulos, e você vai ver se Deus não irá falar com você. Irmãos, Deus o que mais Deus quer é falar conosco, mas o que nós precisamos para Deus falar conosco?
precisamos ter disposição, né? E é isso que Deus fala com Jeremias. Quando Deus vai falar com Jeremias, Deus fala assim com Jeremias: dispõe-te, levanta, né? Porque agora eu vou falar com você. Então nós precisamos, irmãos, se você deseja ouvir a palavra de Deus, você não precisa ficar correndo aí de grandes homens, né? Que se dizem grandes homens de Deus. Basta você ter disposição de orar. Conte para Deus os seus problemas. Conta para Deus os seus anseios, as suas dificuldades. Ora e depois medita na palavra de Deus para você ver se Deus não irá falar com você. Basta ter disposição. Basta meditar nesta palavra. Essa palavra, esse livro, não é apenas um livro, irmãos. Isso aqui é a boca de Deus para nós aqui na terra, né? A Bíblia Sagrada. Então basta ter disposição para você ler a palavra de Deus e você vai ver se Deus não irá falar com você. Outra coisa interessante também, que quando Deus vai falar com Jeremias, Deus diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. O que me chama, outra coisa que Deus me revela aqui, outra coisa que me chama a atenção, que Jeremias poderia questionar a Deus e dizer: Deus, né, eu sou teu profeta, eu sou teu servo, o Senhor pode falar comigo aqui agora, né? Eu não preciso descer à casa do oleiro para que o Senhor fale comigo. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que Jeremias, ele podia ser profeta, ele podia ser sacerdote, porque ele vem de uma nação, de uma tribo sacerdotal, tribo de Anote, se eu não me engano, né? Mas aquele que iria falar com ele era o Criador do universo, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega. O que eu aprendo com isso, irmãos? Se nós queremos ouvir a voz de Deus, primeiro, nós temos que ter disposição. Segundo, nós precisamos aprender a descer, porque aquele que vai falar conosco é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nós precisamos aprender a descer no joelho, nós precisamos aprender a descer na humildade, nós precisamos aprender a descer com a boca no pó, né? A palavra do Senhor em Tiago diz assim: humilhai-vos perante Deus e Ele no seu tempo vos exaltará. Nós precisamos aprender a descer na humildade, né? Tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus, que querem ouvir Deus falar com eles, mas não tem a humildade de descer na oração, de descer no jejum, né? Lembra quando Naamã, ele vai até o homem de Deus que representava ali a presença de Deus, né? E Naamã precisava ser curado de uma lepra, e o homem de Deus disse para ele: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele fica indignado com o que o homem de Deus disse para ele, porque ele achou que seria da forma dele, do jeito dele. Ele achou que o homem de Deus iria sair, iria atender ele da forma dele, mas não era da forma dele, não era do jeito dele, era do jeito de Deus. E do jeito de Deus como era, como foi na humildade, foi descendo, foi mergulhando 7 vezes no Jordão, que ele foi curado da sua lepra. Então, queridos,